Bem-vindo, sétimo ano, a mais uma videoaula de ciências. E na videoaula de hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 19. Na aula passada nós falamos sobre os artrópodes, todas as características, grupos, subgrupos, importância aí para o meio ambiente, quais consequências eles podem aí desempenhar no meio ambiente. E dando aí continuidade ao estudo do capítulo 19, hoje nós iremos falar falaremos sobre os equinodermos. Então é só para revisarmos, porque isso nós já falamos na aula anterior. Os equinodermos habitam apenas ambientes aquáticos marinhos, ou seja, aqueles ambientes de água salgada. Podemos aí citar como exemplo de animais pertencentes a esse grupo dos equinodermos, estrelas do mar, ouriços do mar, pepinos do mar e entre outros. A presença de espinhos na pele é a característica que dá nome ao filo. Equino, que vem do grego equinos, que significa espinhos, e dermo, que vem de derma, que significa pele. Então, equinodermos tem como principal característica apresentar espinhos na pele. Esses animais podem ser encontrados nas areias nas praias e principalmente no fundo do mar. Abaixo nós temos aí os principais representantes: estrelas do mar, ouriços do mar, bolachas da praia, pepinos do mar, lírios do mar e serpentes do mar. Nessa imagem aí que vocês estão observando, nós temos uma estrela do mar. Os equinodermos são animais marinhos com espinhos espalhados pela superfície do corpo. Já até expliquei aí há minutos atrás que por conta dessas características eles receberam essa nomenclatura de equinodermos, que significa espinhos na pele. Diferentemente dos artrópodes, possuem um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno composto de espinhos e placas calcárias. Então nós vimos que os artrópodes possuem uma estrutura, que os protege, tanto contra predadores como da desidratação. Os artrópodes possuem exoesqueleto. Já no caso dos equinodermos, eles possuem um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno a esses animais. Geralmente, o corpo dos equinodermos, olha que eu estou usando a palavra geralmente, não quer dizer sempre, tá, turma? Geralmente, o corpo dos equinodermos tem simetria pentarradiada nos indivíduos adultos, ou seja, é organizado formando aí 5 raios, como vocês estão aqui observando na nossa imagem. Temos aqui 5 raios, simetria radial em forma de como se fosse uma espécie de disco, não é? E possuindo então 5 raios. Por isso aí o termo pentarradiada. Outra característica dos equinodermos é a presença de pedicelárias, estruturas móveis em formas de pinças distribuídas pelo seu corpo, que são capazes de retirar, olha que interessante, pequenos parasitas e detritos que grudem nele. Além disso, as pedicelárias servem na defesa contra ataque de pequenos animais. Então, aqui vocês podem observar essas estruturas que têm a função aí de retirar pequenos parasitas e detritos que grudem no corpo dos equinodermos, além de defender este animal. Então, essas estruturas aqui é que nós chamamos de pedicelares, ok? Então, turma, nessa imagem que se encontra no livro de vocês, nós temos aí a anatomia, a estrutura interna
do corpo dos equinodermos, nesse caso aqui de um ouriço do mar. Então, observa aqui, ó, que fica a boca, temos aqui o estômago, temos o ânus, então, sistema digestório completo. Temos aqui os espinhos, não é isso? Então, temos aqui o intestino, canal radial, pés ambulacrários, certo? Que nós já falaremos sobre essa estrutura aqui, que é uma estrutura exclusiva dos equinodermos, tá bom? Mas olha que interessante, a boca do animal fica aqui embaixo, enquanto o ânus fica na parte superior do corpo do animal. Bem interessante, né? É bem diferente do que nós já estávamos aí habituados a estudar. Então, turma, como eu falei, não podemos esquecer ainda de uma característica exclusiva dos equinodermos, que é a presença de um sistema hidrovascular, como vocês estão aí observando na imagem, ou sistema ambulacrário, certo? O sistema ambulacrário é um complexo de vasos de vários canais que se ligam e de ampolas que se projetam para fora do corpo do equinodermo, formando o que nós chamamos de pés ambulacrários, que são responsáveis pela locomoção desse animal. E aí, turma, vem a pergunta, né? Mas como é que ocorre esse movimento do pé ambulacrário? Tudo começa, turma, quando a água entra no equinodermo por uma região chamada placa madrepórica. Então, está aqui, ó, se localiza bem aqui nessa estrutura que vocês estão observando. Então, a placa madrepórica, né, a água entra por ela, ela se comunica com o canal circular, distribuindo essa água por canais em todo o corpo do animal. Então, a água entra no corpo do animal pela placa madrepórica e ela distribui aí essa água pelos canais por toda a extensão do corpo do equinodermo, como vocês estão aí observando na nossa imagem. Ligadas a esses canais existem pequenas ampolas musculares, como vocês podem aí observar. Essas ampolas têm a capacidade de se contrair e se distender. Quando se contraem, jogam água para os pés ambulacrários, que se distende, provocando a movimentação. Na distensão da ampola, a água é expulsa de dentro do pé. Os equinodermos podem ser divididos em 5 classes e vamos agora conhecê-las, bem como as principais características de representantes dessas 5 classes. Pertencentes à classe dos asteroides, nós temos as estrelas do mar. E aí, turma, as estrelas do mar têm o corpo achatado, formado por um disco central e 5 braços. A boca e os pés ambulacrários das estrelas do mar estão voltados aí para a parte de baixo. Pertencentes à classe dos equinoides, nós temos os ouriços do mar e bolachas de praia. Vivem enterrados na areia ou presos às rochas. O interessante sobre essa classe é a presença de uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles, como vocês estão observando aqui na nossa imagem. Essa estrutura localiza-se ao redor da boca do animal e é formada de 5, como vocês estão observando aqui, peças calcárias fortes, semelhantes a dentes, que auxiliam na alimentação desses animais. Pertencentes à classe dos ofiuroides, olha aí, ofiuroides, nós temos as serpentes do mar, que vivem na areia ou sobre rochas. Seu corpo possui um pequeno disco central com braços maiores, finos e ágeis. Ao contrário dos outros equinodermos,
esses animais não possuem ânus e alimentam-se, por exemplo, de crustáceos e partículas presentes na água. Pertencentes à classe aí dos crinoides, nós temos os lírios do mar, que são espécies que vivem fixas em superfícies como rochas no fundo do mar. Eles têm o corpo em forma de taça com braços flexíveis, que lembram plantas, como vocês estão aí observando na nossa imagem. Por isso recebem esse nome, turma, de lírios do mar, um animal bem exuberante, diga-se de passagem. Pertencentes à classe dos holuturoides, os pepinos do mar vivem na areia e sobre rochas. Diferentemente dos grupos anteriores, não possuem braços, e sim uma sola locomotora formada por pequenos pés ambulacrários. Além disso, apresentam tentáculos ao redor de sua boca e possuem o corpo alongado aí, como vocês percebem na nossa imagem. E aí, turma, um fato bem curioso sobre os pepinos do mar é que eles conseguem se proteger dos predadores. Para realizar aí essa defesa, eles colocam suas vísceras para fora, como vocês estão aí observando, pela boca, quando se sentem ameaçados e as regeneram tempos depois. E aí, turma, esse processo nós chamamos de evisceração. Bem curioso, né? Esse sistema de defesa aí do pepino do mar. A reprodução dos equinodermos é sexuada por fecundação. Eles são animais de sexos separados, ou seja, são dioicos, e apresentam fecundação externa, que acontece na água, ou seja, uma fecundação externa ocorre fora do corpo do animal. Com relação ao desenvolvimento, eles possuem desenvolvimento indireto com a formação de larvas, e essas larvas possuem simetria bilateral. Recentemente, descobriu-se que algumas espécies de estrelas do mar estão em número exagerado, ou seja, estão em quantidade maior do que o ideal aí na natureza. Elas estão, então, turma, formando uma superpopulação em determinadas áreas oceânicas. Como consequência, a vida marinha está sendo afetada, já que elas são carnívoras, alimentando-se de outros animais como ostras e corais. E isso sem falar no prejuízo econômico causado àqueles que dependem do mar para sua sobrevivência. Então, turma, e para finalizar a nossa aula, vocês irão responder o exercício sua memória nas páginas 256 e 257. Forte abraço, turma, e até a nossa próxima videoaula.